Cristo pede que andemos na luz, andemos como Ele andou. Parará, para, parará, para. Cristo pede que andemos na luz, andemos. E outra coisa que eu queria acrescentar aí, Bernardo, a gente não cria, por mais que a receita seja criar os filhos para sair de casa, parece que a gente não dá conta disso. Então chega uma hora que aquele monte de adulto em casa, todos os adultos em casa, é bom, mas também gera um desconforto e uma certa ansiedade. Isso é normal, assim, é comum com todo mundo ou é só comigo, não é? Ótima pergunta, Valdir. Muito obrigado. Eu penso que a partir daí podemos introduzir até um tópico importante para pensar famílias, né, que até conversamos antes. Eu gostaria de convidar todas as pessoas que estão nos acompanhando, né, a refletirmos os nossos assuntos, dúvidas agora, né, com base em uma expressão que eu gostaria de desmistificar aqui, né, porque para compreender o funcionamento de família, né, o modo como eu vejo a minha própria família, né, ou quando eu preciso de ajuda, outro que vem me ajudar, né, faz uma interpretação de como tem que ser uma família, é muito importante o conceito usado para isso. Como eu me vejo como família, ou como eu me vejo um padrão de família que tem que ser, e como os outros que tentam ajudar acreditam que tem que ser. Isso vai nortear toda essa sua pergunta, né? Como responder a isso? É como viver um monte de adultos juntos. É para eles viverem? Nós criamos para eles saírem de casa? Não saíram? Sai casado, não sai casado? É em torno disso aí, vou dizer a sua dúvida? Isso, suas questões? Exatamente. Ok. E eu acho que isso é importante, vou dizer, porque, assim, e eu gostaria de desmistificar uma ideia sobre família, né? Quando nós trabalhamos, nos esforçamos para ajudar famílias, né, tem profissionais que têm já, por profissão, já lidam com esse apoio às famílias, né? Sejam médicos, enfermeiros, né, assistentes sociais, pessoas da área da educação, né, pastores, né, os presbíteros, os bispos e anciãos, né, que é tudo a mesma coisa, né, vou dizer, é tudo a mesma função, né? Então, eles também lidam muito, né, no apoio às famílias, né, sejam individualmente, seja na clínica, ou seja de intervenções de outras maneiras também, né? A intervenção para uma família tem várias maneiras de acontecer, né? Tem muitos níveis diferentes. E uma coisa que eu vejo que é muito importante, essa expressão que eu gostaria de desmistificar, é a ideia de família desestruturada. Muito importante isso. Eu tenho acompanhado, assim, pela experiência minha de trabalho, principalmente no serviço público, em trabalho em equipes multidisciplinares, e infelizmente, né, mesmo profissionais usam esta expressão quando se referem a famílias para pensar em como ajudá-las, né, como apoiá-las, como dar conselhos, como, né, direcionar, como orientar, como ajudar de alguma forma. Então, infelizmente eu já ouvi muitas vezes, né, esta expressão, e não é uma questão apenas de palavra, não é apenas uma questão de um termo, é um conceito. Eu gostaria de dizer que, assim, tem um aspecto do conceito, da própria expressão, tem por trás disso um aspecto moral, de usar uma expressão, qualquer tipo de expressão, e principalmente essa, e um aspecto prático, né, do quanto isso é útil ou não, né, ou contraproducente nesse esforço de querer ajudar. Porque quando você me pergunta a respeito, famílias com muitos adultos juntos, né, isso está certo, está errado, como resolver? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que, assim, não existe família desestruturada. Essa expressão já na largada está errada, né, porque estrutura de família todas têm. Todas têm alguma estrutura, né, seja ela como for, com que modelo for, né, seja com adultos em casa, um pai sozinho criando filhos, uma mãe sozinha com filho, avós que criam netos, seja no terceiro, quinto casamento, com divórcio, sem divórcio, com morte, com viúva, não importa o modelo de família. Nenhuma família é desestruturada. Eu penso que isso é muito importante, porque na prática, né, eu vou falar só do conceito por enquanto, porque eu quero falar do aspecto moral e prático em outros momentos da nossa conversa, mas só quanto ao conceito, quando nós falamos de estrutura familiar, pensamos em estrutura, isso se refere aos padrões de relacionamento da família, ao modo como ela se organiza e lidam, né, uns com os outros, os padrões de interação. E o modo como todos se relacionam e padrão de interação, todas as famílias têm. Todas as famílias têm uma maneira de funcionar, independente da sua estrutura. Então, não há família sem estrutura ou desestruturada. Isso não faz sentido.
algum, né? Então, há muito que na literatura não se usa mais essa expressão, mas infelizmente na prática eu ainda encontro profissionais, e eu acredito devem estudar sobre isso, deveriam ter lido atualizações sobre isso, e também no senso comum, né, em várias áreas de pessoas que atendem famílias, e muitas famílias que se consideram, né, incapazes de superar problemas por conta talvez do modelo que elas têm, da configuração que elas têm. Eu gostaria de enfatizar essa ideia. Primeiro, devemos ficar tranquilos. Não existe um modelo ideal de funcionamento familiar. Não é o modelo, não é a configuração que vai fazer a grande diferença para o sucesso ou não da família de cada membro. É o primeiro ponto. O primeiro aspecto que eu gostaria de comentar para dizer que assim, não há uma regra, então, vou dizer. Seja como for, os filhos podem ou não ficar ainda mais tempo depois dos 8 anos morando com a família, né? E outras coisas é que fazem grande diferença. Em primeiro lugar, não é o modelo de família que determina o sucesso dela, ok?